privativa, administrando a questão da água e esgoto. Esse debate vocês da FAMURS estão levantando, uma vez de que o governo do estado amanhã é votado na Assembleia um pedido do governo do estado para derrubar a necessidade de um plebiscito com a privatização da Corsã e outras estatais. Como é que foi essa tua visita no interior, visitando municípios, sabendo como é que está o município que trabalha com a municipalização da água, Maneco? Bom dia. É verdade, nós fizemos alguns roteiros, né? Infelizmente, o governo do estado trouxe este tema à tona, nos pegou de absoluta surpresa o anúncio do governador de possível privatização da Corsã, uma companhia que presta serviço para 317 municípios do Rio Grande do Sul, uma companhia que dá lucro, uma média de 300 milhões por ano nos últimos 10 anos, ou seja, um lucro muito elevado, que tem problemas, obviamente, em alguns dos municípios do estado, precisa melhorar a sua gestão, e nós estamos, então, tratando desse tema da maneira mais responsável possível, na medida em que atinge 2/3 da população gaúcha esta decisão. Visitamos os municípios de São Gabriel, os municípios de Uruguaiana, que há cerca de 10, 12 anos atrás fizeram processos de privatização. São Gabriel, uma situação mais positiva, Uruguaiana, uma situação absolutamente negativa, mas algo é consenso nas duas. O processo é demorado, Fábio. O processo precisa ser discutido e o processo precisa ser dialogado com a comunidade e feito de maneira muito responsável, ou seja, bem feito, bem organizado, com um projeto consistente. Isso é o que as duas cidades nos orientaram, né? E é justamente o contrário do que está sendo feito aqui no estado. Sim. Um processo correndo, assodado, no meio de uma pandemia. Este final de semana foi mais um exemplo de que nós temos muitos assuntos prioritários antes de debater privatização da Corsã, né? Está aí toda esta celeuma e confusão no entorno da volta às aulas. Então nos parece que o governador, nestas últimas semanas, nesses últimos meses, tem errado o tom, tem errado o método e tem causado mais polêmica e confusão do que ajudado no desenvolvimento aqui do nosso estado. Sim. Ô Maneco, então eu gostaria que tu nos ajudasse a entender um pouquinho. Tu falaste São Gabriel e Uruguaiana. Eu me lembro bem da privatização em Uruguaiana. Eu não me lembro bem o nome da empresa que entrou na época, depois parece que trocou. Mas qual é o exemplo positivo que tu vês aí e qual é o exemplo negativo que a população desses dois municípios estão vivendo? Qual é o relato resumido, né, Fábio, que nós tivemos em São Gabriel? O processo de construção do edital, do projeto, enfim, da troca da Corsã para uma empresa privada levou 3 anos. Certo. Quando ele se efetivou, ele levou mais 4, 5 anos para começar a dar resultados, para a população começar a entender os pontos positivos e negativos daquele processo. Então, ou seja, nós temos um intervalo aí de 7 anos para poder tudo começar a funcionar. Em Uruguaiana, nós temos quase 12 anos já de privatização. E até hoje ainda não funcionou. Já trocou de empresa 3 vezes, primeiro foi a Odebrecht, depois uma outra empresa, e depois agora a BRK. Um transtorno enorme na cidade, qualidade na água ruim, que culminou no final do ano passado com um acordo mediado pelo Ministério Público para colocar um pouco de ordem na casa. Ou seja, comprova aquilo que nós vemos dizendo desde o início deste debate. A questão não é a empresa ser pública ou a empresa ser privada. Não é por si só tu ser a favor ou contra a privatização. A questão é como tu vai fazer. A questão é qual é o projeto que envolve, quais são as metas, quais são os objetivos, como que isso vai acontecer, quais são as garantias que a empresa vai ter, mas que também os municípios e a população vão ter. Isso não é possível se criar no meio de uma pandemia num curto espaço de tempo. Porque é preciso lembrar que o governador já se colocou como pré-candidato a presidente ano que vem. Para isso ele vai ter que renunciar em março do ano que vem, né? E eu acho que isso tem feito com que ele tenha tomado decisões mais apressadas, né? Na medida em que ele vai sair mais rápido do governo. Mas nós não podemos colocar os interesses de uma eventual candidatura do governador acima dos interesses do Rio Grande.
Pois é, dois assuntos interessantes, né? Primeiro, um município, São Gabriel ou Uruguaiana. Tu trata questões muito locais, com um perfil palpável de tu identificar qual é os problemas, qual é as vantagens, água em reserva ou não. Agora, tu de falar com 317 municípios é uma coisa completamente diferente do que tu negociar apenas para um município, né, Maneco? E é isso que eu acho importante. Mas eu queria saber o seguinte, essa experiência que vocês tiveram aí no final da semana passada, obviamente isso vocês estão conversando com os deputados estaduais que amanhã estarão apreciando esta derrubada da necessidade de um plebiscito. Como é que tu vê a sinalização, como é que tu vê a percepção tua na Assembleia Legislativa? O governador do estado tem maioria para derrubar isso? O governador tem uma maioria absoluta na Assembleia, né, Fábio? Inclusive, fruto também das modificações que fez no secretariado agora nos últimos meses. Nós temos pedido para os deputados que tenham mais paciência, que tenham mais responsabilidade, que não é hora de se debater este tema. Sem entrar no mérito, não é hora, não é o momento, nós estamos em bandeira preta, né, problema de volta às aulas. Esse final de semana começou a faltar vacina para a segunda dose na maioria dos municípios gaúchos, o cronograma de vacinação está muito lento, então, ou seja, nós temos inúmeras outras questões que são prioritárias para depois a gente debater uma eventual privatização da Corsã. Nós temos solicitado isso para os deputados, vamos torcer para que os deputados tenham bom senso. O problema também, Fábio, é que eu acho que o governador justamente colocou isso em votação agora para que a população preocupada com outras questões não faça aquele bom diálogo, aquela boa pressão junto aos deputados e tudo acabe passando sem o devida discussão. Pois o negócio é fazer uma coisa assim, em cima da perna, né, Maneco, tentando resolver um assunto e criar 317 problemas. Isso aí vai ser A gente sabe que da dificuldade que cada município tem, já semana passada você já falou isso, né? Bom, Maneco, vamos trocar de assunto que eu acho que é importante. Esta semana nós teremos aí um grande evento da FAMURGS, com uma boa agenda, tive olhando assim, gostei muito da proposta de vocês. Qual a expectativa de vocês ter o público que vocês estão se dirigindo, principalmente aos novos administradores, quem está assumindo as prefeituras, as secretarias? O papel da FAMURGS nesse momento, Maneca, conta para nós um pouquinho sobre esse seminário que vocês estão montando. É mais uma edição do Seminário de Novos Gestores que a FAMURGS normalmente realiza quando se inicia um novo mandato de prefeitos e prefeitas pelo Estado. É claro que este evento sempre foi mais restrito, realizado de forma presencial e sem transmissão pelas redes sociais. Agora, com a pandemia e com a necessidade de se fazer esse tipo de evento completamente online, também possibilita que toda a comunidade possa participar e prestigiar. Então, todos os teus ouvintes que tiverem interesse no tema da gestão pública, da gestão dos municípios, também podem participar com a gente nesta quarta, quinta e sexta-feira. A programação está nas redes sociais da FAMURGS, Facebook, YouTube, Instagram. Todos aqueles que tenham interesse podem com a gente participar. E destaco para os teus ouvintes, Fábio, na quarta-feira, 19h30, uma palestra com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, com o presidente do Inter, Alessandro, que são pessoas absolutamente qualificadas, excelentes gestores e que podem colaborar e devem colaborar muito para que a gente troque ideias sobre como realizar boas gestões nestes momentos de crise como os que nós estamos passando. E os dois... A gente poder adquirir conhecimento, trocar ideias que vão ser realizados de maneira online e agora possibilitando a participação de toda a comunidade a partir das redes sociais da FAMURGS. Exatamente. Vai ficar muito legal isso aí, viu? Eu gostei muito dos dois presidentes, dos dois maiores clubes gaúchos juntos, conversando sobre isso, sobre desafios, né? Sobre problemas. Ainda bem que o Grêmio e o Inter fizeram bom resultado no final de semana. Maneco, para encerrar contigo, que eu sei que tem outra agenda aí, toda essa preparação que os municípios estavam todo mundo enlouquecido para que hoje estivesse voltando às aulas.
Só para fazer um comentário, dias atrás, quando foi judicializado o assunto de volta às aulas, a juíza que proferiu a decisão, isso eu estou falando de 15 dias atrás, ela disse o seguinte: o governo do estado que, com as bandeiras e com decisão do próprio governo do estado, ele que proibiu a volta às aulas. Agora o governo do estado, em bandeira preta, mesmo em bandeira preta, solicita a volta às aulas. Os municípios todos se prepararam, fizeram, deve ter sido um movimento enorme de todos os municípios, professores, inclusive pais e mães, proprietários de empresas de ônibus que entregam milhares de crianças do interior. E numa decisão judicial, de novo, frustra o reinício das aulas. Como é que vocês estão vendo isso, Maneco? É verdade, Fábio, com muita preocupação. Tá? Mas é importante destacar que esta confusão poderia ter sido evitada. Na terça-feira nós tivemos reunião com a secretária de saúde e ela garantiu para os municípios que não haveria possibilidade de retorno às aulas nesta semana. Então, portanto, as prefeituras também estavam já organizando para o não retorno neste momento. Na terça. Na quinta noite, o governo muda de opinião e na sexta edita um decreto viabilizando o retorno às aulas e garantindo que aquele decreto iria vigorar, mesmo com a decisão judicial. Aí no domingo, ontem, vem a decisão judicial e o governo, mais uma vez, muda de ideia e orienta os municípios a cumprir a decisão judicial. Uma confusão que poderia ter sido evitada se o governador tivesse esperado até esta quarta-feira, porque o julgamento já estava marcado para quarta. Então, de sexta para quarta são 2 dias úteis. 2 dias. O governo poderia ter esperado e evitado toda essa confusão. É mais uma demonstração de que eu acho que o governador tem errado nas últimas semanas, tem tomado decisões sem dialogar, tem tomado decisões precipitadas e causado esta confusão no estado e feito com que a nossa comunidade acaba não entendendo o que fazer, quem está certo, qual o caminho tomar. Tudo isso vai prejudicando o combate à pandemia. Agora é aguardar a decisão judicial que vai ser tomada hoje no final da tarde. Alterações das bandeiras, Maneco, não seria uma alternativa do governo do estado achar um jeito de voltar às aulas, hein? Na verdade, Fábio, por que nós não estamos em bandeira vermelha hoje em todo o Rio Grande do Sul? Não sei. Porque no mês de março, o governo do estado criou uma chamada salvaguarda. Pelos critérios de fevereiro, ou pelos critérios desde o início da pandemia até fevereiro, hoje nós estaríamos todos em bandeira vermelha. Como o governo do estado criou a chamada salvaguarda, que é um índice de ocupação hospitalar que coloca as regiões em bandeira preta, nós não fomos para vermelho. Então, ou seja, toda esta confusão foi feita pelo próprio governo do estado, que tem modificado os decretos mais de uma vez por semana e passado uma insegurança enorme para todos nós, para os municípios, para as atividades econômicas, para a sociedade em geral. Ninguém sabe o que tem que cumprir, ninguém sabe como fazer e dificulta muito o combate à pandemia, este vai e vem, infelizmente, que tem ocorrido no governo do estado nas últimas semanas. Ô, Maneco, não sei se tu tem mais um minutinho para mim fazer mais uma pergunta. Por favor. Eu tô com um amigo meu aqui, que é representante comercial, o meu amigo Antônio Lino Pikachu. Ele faz um trabalho também visitando muitas regiões aqui, teve em Pelotas, Rio Grande, eu estive em Porto Alegre sexta-feira, visitei uma parte da Serra também na quinta e na sexta-feira e no sábado, e eu posso te dizer uma coisa assim, a quantidade de loja, de estabelecimento fechado no Rio Grande do Sul com placas de aluga-se ou vende-se o ponto, é um negócio que eu não tinha visto de um ano para cá, né, de março do ano passado para cá, essa quantidade de placas. E o Antônio Lino está me dizendo o seguinte, em Rio Grande e Pelotas se repete a mesma coisa, de uma forma brutal a quantidade de lojas fechadas. Mas este relato que tu faz, Fábio, nós temos tido dos prefeitos e prefeitas por todo o Rio Grande do Sul. E as consequências econômicas da pandemia, elas são evidentes e a cada dia se agravam, e estas confusões acabam piorando a situação. Não é à toa que a FAMURS, desde o ano passado, tem cobrado do governo do estado uma atitude mais propositiva, uma atitude mais firme, ao utilizar os bancos públicos do estado e realizar projetos econômicos que viabilizem as empresas a se manterem, pelo menos nesse período.
Se por um lado o governo do estado se esforçou na edição de normas, na realização de decretos, modelo de distanciamento controlado, etc., o governo do estado não realizou, desde o início da pandemia, nenhum programa econômico para manter as empresas do Rio Grande do Sul e para retomar a atividade econômica do estado. Governar é atuar em todas as frentes, vendo quais são as prioridades, mas não deixando nenhuma descoberta. E, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos tido, nesta pandemia, primeiro, parceria do Estado com os municípios nas ações de saúde. Os municípios têm se virado sozinhos, desde o início da pandemia, na abertura de leitos, na compra de insumos, enfim, nas ações para o combate à pandemia. E as políticas econômicas que existiram aqui no Estado também são de autoria dos municípios. O governo do estado teve uma participação muito pífia, né, nas ações econômicas do Rio Grande do Sul, e os resultados a gente está vendo, infelizmente, no dia a dia das nossas cidades. Essa questão, presidente Maneco, dos municípios, da responsabilidade dos prefeitos, agora eu quero lhe perguntar bem claramente. Se o prefeito está sabendo, está notando, está vendo que está tendo um prejuízo tremendo, que prejuízo pior do que a doença e o desemprego junto, não haveria possibilidade do município incorrer na decisão dele flexibilizar, de buscar uma alternativa junto à própria FAMURG, de que o governo do estado determina algumas coisas, mas o município ter como abortar algumas decisões desse fechamento, dessas coisas assim que a gente vê que, sinceramente, eu não vejo uma pesquisa clara dizendo que as atividades comerciais estão criando problema ou não mais para a economia. Eu lhe pergunto se não está na hora dos municípios agora, em função disso, até desse atropelo do estado, dos municípios tomarem outras decisões, o prefeito. Tu vê, Fábio, que toda vez que o governo federal falha, toda vez que o governo do estado falha em atribuições que são da sua responsabilidade, cai no colo dos municípios. Os municípios já estão com responsabilidade demais. Os municípios têm suprido todas as falhas do governo federal, do governo do estado, e infelizmente as pessoas têm encontrado cada vez mais nas prefeituras a solução para todos os seus problemas, quando as prefeituras não têm condições para isso. Então, qual é a grande questão deste momento da pandemia? Os municípios não têm condições de abraçar tudo. Pois é, que está na hora de cobrar do governador e do presidente que cumpram com as suas responsabilidades. Nós precisamos acelerar a vacinação. Não tem vacina, está faltando a segunda dose. Os cronogramas que o governo federal apresentou, nenhum se realizou. O governo do estado, até agora, não fez nenhuma política econômica de auxílio às pequenas e médias empresas. O governo do estado aumentou leite de UTI nas costas dos municípios, porque são os municípios que aumentam leitos e não o estado, com recursos dos municípios e doação da comunidade, com raríssimas participações do governo do estado. São os municípios que estão na linha de frente, são os municípios que fazem a vacinação. Por que o Rio Grande do Sul hoje é o estado que mais vacina? Por conta dos municípios. O governo do estado não vacina ninguém. E aí o governador diz que não, mas enfim. Então, o problema é este, Fábio. Os municípios não conseguem mais assumir as responsabilidades. Nós estamos assumindo todas as responsabilidades que são do estado. Né? O governo do estado não faz, e aí as pessoas, não, mas tem que ser o município. Bom, os municípios não aguentam mais. E o prefeito tomar decisão que venha de contra o decreto estadual, ele cria um problema para ele também, né? Mais isso aí. Problema pessoal e jurídico, né, Fábio? Porque hoje nós temos no Rio Grande do Sul, eu só não estou enganado, 10 ou 12 prefeitos que o ano passado, quando deu aquelas celeumas de abre e fecha e tal, resolveram abrir e estão respondendo hoje um processo de improbidade. Daqui a 3, 4, 5 anos, certamente, Fábio, eles serão condenados. E daqui a 3, 4, 5 anos, provavelmente eles estarão sozinhos se defendendo frente ao judiciário. Exatamente. Fora das prefeituras. Exatamente. Presidente da FAMURG, Maneco Hussein, muito obrigado pelo teu carinho de nos atender hoje de manhã. Nós nos encontraremos essa semana nesse seminário que nós estaremos aí atentos e convidando a todos os prefeitos aí a participarem desse processo, que é um processo de instrução, de melhoramento, de cultura e de aprendizado que todos os dias nós temos que ter, né, Maneco?
Exatamente, Fábio. Todos estão convidados a participar com a gente. Quarta, quinta e sexta, programação completa nas redes sociais da FAMURS. E mais uma vez agradecer a ti aí pelo espaço e pela parceria. Um grande abraço e uma boa semana a todos nós. Obrigado. 8h52. Olha, esse assunto da Corsã, eu acompanhei atento aí a visita do presidente Maneco Hussein às prefeituras semana passada. E é realmente um problema, viu, pessoal? Eu acho que municípios como de Arambaré, municípios como Dom Feliciano, Chuvisca, municípios menores que têm um pouco mais de dificuldade de que a renda, de que a geração de ganho da empresa Corsã não subsidia a própria operação, toda a operação, acaba sendo mais preocupante do que o município de Camaquã, só para comparar. Então nós temos aqui uma grande reserva d'água, nós temos aqui um bom público pagador d'água, quer dizer, isso aqui gera positivo, saldo positivo, Camaquã. Então a gente tem que preocupar-se com o todo. Não adianta nós de Camaquã, mas não tem problema, Camaquã privatiza. Ah, bom, privatizou Camaquã. Mas a gente tem casa em Arambaré. Nós temos casa em Dom Feliciano. Como é que funciona isso? Como é que vai funcionar os municípios menores que não têm renda suficiente para isso? Então acho que é importante a gente debater esse assunto. No sábado de manhã, houve um evento em Camaquã da falta de água, ali na rua Vivaldino Mendes. Cedinho da manhã, uma amiga coloca no meu WhatsApp, eu consigo falar com o pessoal da Corsã. O pessoal da Corsã disse, não, o pessoal já está lá. Acho que 2 horas da tarde deverá estar voltando a água. E o Valério Veig me contou agora de manhã que já era noite do sábado, chovendo, e o pessoal da Corsã dentro do buraco arrumando o conserto, porque arrumaram o cano e o cano estourou na outra posição e o pessoal da Corsã teve que ficar até altas horas lá para terminar o serviço e a água só voltou na noite de sábado ou até no domingo. Então a gente reclama mesmo quando há um problema de falta de água. Agora, existe uma estrutura anterior a isso, pessoal, que é os canos velhos que tem na cidade, que é o compromisso da empresa Corsã com o município de Camaquã, por exemplo, o município de Camaquã, de substituir esses canos. Então a gente tem que regrar um pouquinho a crítica que a gente faz aí. Há uma crítica da falta d'água, obviamente ninguém quer que falte água na sua casa. Sabe que o pessoal tá trabalhando. Agora mesmo de manhã eu recebi mais uma reclamação de alguém ali, se não me engano, na Flores Belo Neto da Corsã. Já vou encaminhar para lá. Já tá chegando inúmeras aqui. Até tô perguntando os bairros atingidos para Corsã e uma previsão de retorno. Boa, Diego. É isso aí. Vamos tentar ver se a gente consegue logo isso aí. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte. Antes de reclamar ao funcionário da Corsã que tá lá no buraco no meio da noite da chuva, nós temos que reclamar o seguinte. Onde está o compromisso assumido pela Corsã, no caso de Camaquã, para a substituição dos canos? A Olavo Moraes é toda de cano de amianto, a maioria da avenida toda, e toda ela pavimentada com asfalto, tá agora sendo arrumado, melhorado, mas o cano é velho que tem embaixo. Já tem informação aqui, ó. Vamos a previsão lá de retorno é às 11 da manhã, tá? Os bairros atingidos a princípio Dona Teresa e parte do centro. O motivo é a falta de energia lá na barragem do Arroio Duro. Opa! Tá? Por isso que o abastecimento está irregular. Bairro Santa Marta, Floresta, Ípica, Dona Teresa e parte do centro. Pois é. Então tá aí, ó. Por isso que a gente está trazendo essas informações. A gente traz informações para você a respeito disso. A gente pede... Claro que não é a gente que tem que falar esse tipo de coisa, né? Mas cuidar um pouquinho da crítica que a gente faz a respeito de condenar as pessoas que estão trabalhando. Mas eu reitero. Aqui há um gestor público que tem um contrato assinado com uma empresa pública, que é a Corsã, um contrato de 30 anos, e que, se a prefeitura quisesse aproveitar o momento aqui, pelos canais da Acústica FM, falar como é que anda a gestão, o gestionamento, a conversa entre prefeitura e Corsã sobre o cumprimento do contrato da Corsã, porque só se lembraram do contrato da Corsã quando ia terminar o contrato, né? Aí deram 10 milhões para Camaquã, a gestão do contrato, a gestão que pegou esses 10 milhões ficou faceira da vida, né? Fizeram um monte de obra, compraram uma porção de carro, de patrola, de caminhão, acabou o dinheiro. Bom, a gestão seguinte
está aí com um contrato na mão. Como a gestão atual está conversando com a Corsã no cumprimento do contrato. Uma coisa que a gente não tem, uma coisa parece engavetada, não tem prazo. Por exemplo, nós temos o compromisso da Corsã em fazer o recolhimento e o tratamento do nosso esgoto cloacal. Não foi feito um palmo de tratamento ou de recolhimento do esgoto cloacal em Camaquã. Já fazem, eu acho que 7 anos o contrato, 8 anos. Vão fazer quando? No 29º ano vão fazer? Mas isso cabe ao gestor público municipal em cobrar, já que não foi ele que assinou o contrato, foi a gestão anterior, ele cobrar da Corsã, nos próximos 2, 3, 4 anos que ele tem na gestão, o que a Corsã vai fazer durante esse período. A Corsã tem que ser explícita. Porque amanhã, meus amigos, na Assembleia Legislativa, vai ser derrubado, quase com certeza, a exigência de plebiscito para venda da Corsã. Então é um primeiro passo, é só um primeiro passinho. Depois tem outros passos maiores, que vai acontecer lá em setembro, outubro, novembro, que a Corsã vai ser capitalizada na Bolsa de Valores e depois ela vai ser, obviamente, com grana